Olá, seja bem-vindo ao Pedra Angular. Nessa semana nós vamos continuar falando a respeito da série sobre os 12 apóstolos. O evangelista Mateus relata no capítulo 10 a respeito do chamado de Jesus para esses 12. E na semana passada nós falamos a respeito do apóstolo Pedro, falamos a respeito do seu chamado. E nessa semana nós vamos falar a respeito de André, o irmão de Pedro. Nesse mesmo contexto, então, do Evangelho de Mateus, no capítulo 10, juntamente com Pedro, André, o seu irmão, também é chamado. E a respeito de André, algumas coisas são muito importantes para falarmos nesse dia. Uma delas é o significado da palavra André. O nome dele significa hombridade. É interessante perceber que André é o primeiro dos apóstolos a ser chamado. Foi ele, inclusive, quem levou o seu irmão Pedro até Jesus. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, nos versículos 41 e 42, André vai dizer a seu irmão: achamos o Messias. E ele então o leva até Jesus. André, assim como Pedro, era natural de Betsaida, na região da Galileia. E Betsaida era uma cidade na costa do lago da Galileia. É bom lembrar que tanto Pedro quanto André, assim como João e Tiago, também irmãos, todos esses eram pescadores. E Jesus, então, quando passa por essa região, ele chama todos esses para o seguirem. E com André não foi diferente. E Betsaida, essa cidade então no lago, a costa do lago da Galileia, significa casa da pesca. Um nome muito óbvio, tendo em vista que a pesca ali era a principal cultura, era a principal fonte de sustento para aquele povo. E foi em Betsaida também que Jesus faz a multiplicação dos pães pela primeira vez. Naquela ocasião, Jesus multiplica pão e peixe para mais de 5.000 homens. Interessante perceber que essa descrição da primeira multiplicação dos pães e dos peixes está relatada lá em Mateus no capítulo 14, também em Marcos no capítulo 6 e Lucas no capítulo 9. André era um pescador galileu. André, antes de seguir Jesus, tinha sido seguidor de João Batista. E quando Jesus o chama, quando Jesus o tira do ofício de pescar peixes e o transforma em pescador de homens, esse comissionamento, esse chamado para uma vida integral passa a ser a principal motivação de André. Ele passa a se dedicar completamente ao anúncio do Evangelho. E assim como ele fez ao irmão dele, Pedro, quando diz achamos o Messias, ele também anuncia para toda a região da Galileia e para todo Israel que o Messias tinha chegado. A tradição cristã afirma que André, após a ressurreição de Jesus, então sai para outras terras para continuar anunciando o Evangelho. E ele, segundo a tradição cristã, se destaca por pregar o Evangelho na região de Sítia, onde hoje conhecemos como a Rússia. E é por esse motivo que Santo André, então, é o santo patrono da Rússia. Uma outra literatura também afirma que André foi pregar o Evangelho na região da Acaia, onde hoje conhecemos como a Grécia. E tal situação, então, levou André a se tornar também o santo patrono da Grécia. O Evangelho apócrifo de André, chamado Atos de André, vai afirmar que André, o irmão de Pedro, foi martirizado, foi também crucificado, mas de uma forma um pouco diferente. André, segundo esse livro apócrifo, ele foi crucificado numa cruz em forma de X, justamente nessa região, na região de Acaia, na Grécia. Pois bem, meu irmão, minha irmã, a vida de André nos ensina algumas lições preciosas. Apesar de André não possuir a mesma liderança, a mesma força de seu irmão, André foi o responsável por levar Pedro até Jesus. André certamente cumpriu um importante papel na evangelização e realizou o propósito de viver para a glória do Senhor.
E comigo e com você também deve ser da mesma forma. Por meio de uma vida de intimidade com Deus, por meio de um propósito muito bem firmado e estabelecido no meu e no teu coração, nós somos chamados para desempenhar, para cumprir as boas obras que Deus de antemão já separou para nós. Por isso, eu creio que a vida de André nos encoraja a seguirmos, entendendo que um dia estaremos diante do nosso Senhor e Salvador Jesus e diante dele prestaremos conta de tudo aquilo que fizemos nesse tempo. Por isso, meu irmão, minha irmã, sinta-se encorajado e desafiado a viver totalmente para a glória e para o louvor do nome do nosso Senhor Jesus, onde você estiver. Pois bem, na semana que vem nós continuaremos falando a respeito da série a respeito dos 12 discípulos. E na semana que vem falaremos a respeito da vida de Tiago, o irmão de João, o filho de Zebedeu. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil, deixe o seu comentário, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber as atualizações. Deus te abençoe e até o nosso próximo Pedra Angular.